Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o primeiro livro da série Família Carter, da autora Kathleen Cristina Ferreira. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, hoje, venho apresentar para vocês o primeiro livro, que é Entre o Amor e a Vingança, que tem 664 páginas. E essa série aqui, eu dedico especialmente para a Márcia Marques, que foi ela que solicitou que eu estivesse lendo toda essa série e trazendo aqui para compartilhar com vocês. Bem, aqui nós vamos conhecer a Verônica. A Verônica é uma mulher que ela se apaixonou no passado pelo David, ela foi noiva dele, ela sonhava em ter muitas coisas com ele, um futuro, uma família, mas isso não ocorreu por conta que o David foi traído pelo seu sócio Arturo. Ele acabou sendo julgado, condenado, preso e na prisão ocorreu uma situação no qual ele perdeu sua vida, fazendo com que a sede de vingança dele para destruir o Arturo e toda a família Carter acabasse passando para a Verônica. Então, esse legado de destruir todo mundo, a Verônica acabou agarrando para ela com unhas e dentes. Confesso que eu fiquei muito brava com a Verônica, porque, gente, vingança não leva a nada e você, quando vai se vingar de uma pessoa, você acaba fazendo o quê? Se tornando no monstro que você diz que o outro é. Porque você acaba afetando todo mundo para atingir seu objetivo. Até mesmo pessoas inocentes, que foi o que a Verônica fez. A Verônica, ela acaba se juntando com seus dois melhores amigos, que é o Michael, que é uma pessoa, assim, super inteligente, é aquele que ajuda nos bastidores, ela conseguir todas as informações necessárias para acabar com toda a família, e também a Amanda. A Amanda, gente, é como irmã para ela, e a Amanda, ela entra nessa jogada para seduzir o Scott, que é o melhor amigo do Arturo, como também trabalha na empresa. Porque, afinal de contas, quanto mais informação ela descobrir, mais fácil para destruir toda a família. A família Carter é aquela família, assim, imponente, aquela família arrogante, aquela família que se acha melhor que todo mundo. Então, automaticamente, a família não vê com bons olhos esse relacionamento do Arturo com a Verônica. Ainda mais que sabem que a Verônica foi órfã, né? Que a Verônica não tem família, que ela é uma pobre coitada. Principalmente a mãe dele não aceita isso. Já a Paloma, que é a irmã dele, ela acredita que tem alguma coisa errada. E por isso ela também não aceita a Verônica. A Verônica consegue atingir seu objetivo, que é casar com o Arturo. E ali ela começa a viver com ele de uma maneira que ela vai induzindo ele a fazer tudo o que ela quer. Ela começa, então, um plano para poder se vingar de toda a família. E ela começa com o Guilherme, que é o irmão caçula. Gente, confesso para vocês que eu fiquei triste. Porque o Guilherme, ele já tem ali uma vida meio aferradinha, sabe? Ele já tem o psicológico dele meio abalado. E ela acaba pegando ele para Cristo, sendo que, na minha visão, ele não merecia. Só porque ele tem o sobrenome Carter, na minha visão, não merecia. E eu fiquei muito brava com ela. Então, ela iniciou com ele, destruindo ele. Depois ela foi, se vingou do pai dele. O pai dele, gente, concordo que mereceu. Mereceu porque pra mim o pai dele sempre foi um fraco. Só que pra se vingar do pai dele, ela acabou usando outras pessoas inocentes. Acabou fazendo outras pessoas inocentes sofrer. Aí também eu fiquei com raiva da Verônica, porque eu não gostei dessa situação também. Depois que ela conseguiu se vingar, então, do pai, ela partiu pra irmã e ela foi e se vingou com gosto da Paloma. Depois ela finalizou com a mãe dele, porque a mãe dele era uma que todo tempo maltratava ela, falava as coisas que eu achei meio desnecessárias, as coisas que a mãe dele falava, porque não precisava tanto também, né? Você não gosta, não gosta, mas também não precisa ficar esnobando e falando coisas tão agressivas igual ela fazia. Mas ela vai também e ela destrói a reputação, destrói o casamento, destrói tudo da mãe dele. Por último, vem quem? Por último vem o Arturo, gente. Só que nesse por último vem o Arturo, as coisas já estão complicadas. Porque quando ela se casou com ele,
ela teve que transar com ele, que era algo que ela não fazia. Ela conseguiu ficar longe dele, conseguiu fazer com que ele não avançasse o sinal até o casamento. Depois do casamento não teve jeito. Só que o Arthur, ele tá tão apaixonado pela Verônica, ele tá tão louco pela Verônica, que ele trata ela como rainha. Tanto que ele chama ela de minha rainha. Ele faz um tudo para essa mulher. Ele trata ela, gente do céu, como muitas de nós mulheres gostaríamos de ser tratada. Ele tem, a empresa dele mexe com joias, porque ele tem mineração de diamante. Então, ele vive presenteando ela com joias. Existe a história da primeira pedra que foi encontrada nessa mina, no qual o David e ele encontraram junto, foi aí que nasceu a sociedade dos dois, e o David ficou com a metade da pedra e o Arturo ficou com outra. Ele mandou fazer um colar para ela dessa pedra, gente. E toda vez que ela olhava aquela pedra, ela lembrava do David, e aí a sede de vingança aumentava. Só que ela começou a ter uma relação com o Arturo muito mais forte do que ela imaginava. Porque além dele tratar ela dessa forma, com carinho, com amor, com paixão, com cuidado, com proteção, ele ainda, gente, leva ela à loucura. Porque ele vem mostrar pra ela um mundo um pouco mais caliente. Porque se você acredita que nesse livro você vai encontrar aquele sexo gostosinho, aquele sexo calminho, esquece, minha filha, porque aqui é pegada bruta. Tanto que o nosso Arturo, ele gosta de um clube assim, onde tem algumas situações que apimenta mais a relação. Ele não divide ela, ele não deixa que ninguém veja ela naqueles momentos. Mas ele gosta de uma amarra, ele gosta de umas palmadas, ele gosta de uma mordaça. Enfim, ele é adepto a isso e ela acaba gostando. E vai transformando, então, aquela vingança em dúvida. Porque ela começa a sentir algo por ele. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo essa dúvida, mesmo ela sabendo que a hora que ela destruiu o Arthur, ela vai perder tudo, tudo, tudo que ela tem, porque ela não vai conseguir mais ser feliz sem aquele homem, ela leva adiante. E tudo bem, ela conseguiu se vingar? Conseguiu. Conseguiu destruir toda a família? Conseguiu. Mas ela não precisava dar o golpe final, que foi ir até ele, depois que ele já estava na sarjeta, e ali olhar nos olhos dele, contar toda a história da vida dela, que explicava o porquê ela estava ali, porquê ela fez tudo o que fez, e ainda dizer que amava o outro e não ele. Gente, isso foi pior do que se desse uma surra nele. Isso deixou ele arrasado, deixou ele acabado. Mas nesse momento, ele respirou fundo, olhou ela com um olhar frio, com um olhar de ódio, com um olhar de nojo. E isso machucou muito ela. E aí ele fala pra ela que ela é tão burra, ela é tão idiota, que ela tá se vingando em nome de um homem que não valia nada. Que ela nem conhece o noivo dela, nem conheceu o noivo dela, mas que não será ele que vai contar a verdade. Ela fica meio abalada com aquilo, mas ela sabe que o que tinha que fazer foi feito e não adianta mais voltar atrás. Mas ela não tem tempo de aproveitar muito não, gente. Porque após ela destruir todo mundo, aí a verdade vem à tona de quem realmente era David. E aí ela percebe como ela foi manipulada, como ela foi usada, como ela foi idiota. E como no fundo David nunca amou ela. Simplesmente ela só serviu como um peão para ele. Ela tenta conversar com o Arturo, ela vê que ela precisa fazer alguma coisa para receber o perdão dele, mas não é fácil assim não, porque Arturo, a única coisa que ele quer é destruir ela como ela destruiu ele e a família dele. Vou deixar o Arturo e a Verônica de lado um pouquinho, porque agora a gente vai falar do segundo casal que também fez muito barulho nesse livro. Porque eu lembro que eu falei pra vocês que a Amanda é a melhor amiga como irmã e ela tinha que seduzir o Scott. Mas as coisas não foi muito fácil, por quê? Gente, o Scott é aquele que piscou pra ele leva pra cama, ele não tá nem aí não. Mas ele relutou muito pra conseguir ceder ali as investidas da Amanda. Porque ele foi criado por um avô cretino, um avô ordinário, um avô que, meu Deus do céu, é um homem horrível, um homem asqueroso, que criou o Scott para ser racista. Sim, gente. A Amanda, ela é negra. E isso faz com que Arturo, mesmo sentindo atração por ela,
ele foge dela. Porque, como ele pensa, ela é uma raça inferior. Eu não posso me envolver com uma mulher dessa. Mas ele tem muita atração por ela, ele tem sentimentos por ela. E é complicado ele se manter longe dela. Eles têm ali um primeiro beijo que foi aquele beijo que, olha, gente do céu, se eles não fossem interrompidos, e além, porque só o beijo pegou fogo. E após isso, ele ficou transtornado e ela não conseguiu entender por que ele ficou transtornado com um único beijo. Ela continua investindo, continua aquela situação toda, até que ele se rende a ela, até que eles vão realmente pra cama e tem um sexo. Por mais que ele não seja igual ao Arturo, que gosta assim de umas amarras, umas coisas assim, o sexo com ele também, gente, não é aquela coisa morninha, não. Não, para com isso. O negócio é bruto, o negócio é puxão de cabelo, que ele está perdido. Com direito a falar sacanagem no pé do ouvido. Gente, eu não sei nem qual dos dois casal que é mais assim intenso, porque é cada pegada que você fica arrepiada. Só que depois que eles têm esse momento muito intenso, que leva a noite inteira, o povo que tem fôlego, ele acaba de tomar banho, ela vai pro banheiro e chegando lá ela vê uma cena que ela fica horrorizada. E quando ela se aproxima para falar com ele, que ele olha para ela com um olhar de nojo, gente, o mundo dela acaba ali. E como se não bastasse só o olhar de nojo, de raiva, ele ainda abre a boca para ofender, para humilhar. Gente, ele fala cada coisa para ela, cada coisa que eu fiquei com dó, eu fiquei com raiva dele. E nesse momento ela vê que mais uma vez ela sofreu racismo por dois homens que ela tinha interesse, porque ela já tem interesse sim pelo Scott. E ela foi abandonada por outro que ela acreditava que ia casar pelo fato dela ser negra. Ele queria ela na sua cama, mas não para apresentar para todo mundo como sua mulher. E ali ela viu a história se repetir. Ela fica magoada, ela fica chateada, ela fica... Só que daí ela dá o troco pra ele, sabe? E o troco é maravilhoso que ela apronta com ele, eu adorei. E aí as coisas vão acontecendo até que eles se rendem novamente. Só que no que eles se renderam, e agora ele acredita que não importa a cor dela, o que importa é o que ele sente por ela e o que ela sente por ele, o vô dele aparece na jogada, gente. Aí você descobre como esse homem realmente é asqueroso. Como esse homem é um homem horrível. E ali, mais uma vez, ela se vê sendo meio que deixada de lado pelo Scott, porque o Scott ele não quer ofender o avô. E por isso ele acaba não defendendo ela como deveria. E esse avô começa a aprontar e aprontar feio. Vai finalizar a história, gente, assim, só vai ter um que vai ser feliz, né? No caminho da felicidade ali. Mas a maioria vai ser infeliz, vai terminar quebrado, vai terminar sofrido, vai terminar magoado. A Amanda mesmo é uma que, por conta de uma armação do vô dele, ela acaba fugindo dele. E como ela não conta a realidade para ele, automaticamente ele acredita que ela realmente só queria usar ele. Porque a essa altura do campeonato, ele já sabe de toda a história da Verônica. E mesmo assim, ele passou por cima de tudo isso e queria ficar com ela. E aí agora, quando ela fala que tá indo embora, que ela nunca amou ele, aí ele pensa, né? Não, então na verdade eu só fui um jogo pra você. Você nunca me amou. Mas não é, criatura, não é. O seu vô tá no meio disso, mas ela não pode te contar. Então vai terminar todo mundo quebrado. O pai dele, a mãe dele, a irmã dele, a Amanda, o Scott, o Arturo e a Verônica. Eles vão terminar assim péssimos. Porque o Arturo, gente, depois que a Verônica descobriu tudo que descobriu, ela decidiu conversar com ele, pedir perdão e devolver tudo pra ele. Ela tentou uma vez conversar com ele, não deu certo, e até que chegou o dia que ele chamou ela para conversar. Ela ficou nas nuvens, porque ela tinha acabado de descobrir que estava grávida. Então ela ficou nas nuvens, ela viu aquela gravidez como algo assim, é algo pra gente se resolver, é algo pra gente se perdoar, é algo pra gente seguir em frente e ser feliz. Mas ela não esperava chegar na casa que era dela, a mansão que era dela, no quarto que era dela, e pegar o Arturo transando com outra mulher na sua cama. A mulher que estava com ele era alguém que, cara, ele não devia ter feito isso. Não devia. Porque aquela mulher que estava com ele foi uma que aprontou algo que fez com que eles tivessem um momento muito difícil quando eles estavam bem.
Então, ela foi responsável por algo na vida desses dois que machucou muito, que feriu, que deixou uma marca muito profunda. Então, assim, ele queria se vingar dela, queria que ela sofresse, ok. Mas justamente com essa mulher, cara, Arthur, não tem como te perdoar. Sinceramente, não tem. E no momento que ele olhou pra ela com aquele sorriso, né, de deboche, aquele sorriso frio, e viu no rosto dela como ela estava ferida, magoada, destruída, ele percebeu a burrada que ele tinha feito. Ele vai atrás dela, mas já não tem mais jeito, gente. Não tem. E para piorar, ela acaba deixando uma caixa no chão, que seria aonde estava o sapatinho para dizer que estava grávida. E quando ele retorna, que ele pega aquela caixa, ele descobre que estava grávida, que era o maior sonho dele era ter filho com ela, ele entra em desespero. Então esse livro vai finalizar assim, ele não vai terminar bonito, ele não vai terminar felizes para sempre, porque afinal de contas, né, a gente tem que ter ali o segundo livro, e o segundo livro é mais intenso, o segundo livro vai ter uma pegada mais assim, eu vou dizer para vocês que teve um momento no segundo livro, porque eu já li, que eu quase chorei, eu me emocionei muito e eu quase chorei, porque, ai gente, me doeu muito aquela cena. Então eu vou deixar vocês com esse primeiro livro que, olha, não perca não, gente, porque é maravilhosa mesmo essa série, é maravilhosa mesmo. Então vocês leiam o primeiro, porque eu vou trazer o segundo. E vocês têm que ter lido o primeiro para ler o segundo, gente, porque senão a história não fica completa. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que será o livro 2.